Poder, aqui nesta hora, agora, todos nós juntos e unidos em um só coração. Poder, aqui nessa hora, agora, todos nós juntos e unidos em um só coração. O som do céu, o vento poderoso, o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar no meu coração, no meu coração. Seja muito bem-vindo, esse é o programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. É uma alegria ter você conosco no dia de hoje, nessa noite. Eu quero te convidar a convidar mais pessoas. Convida os seus amigos, convida a sua família, manda um link aí do YouTube para os seus grupos de WhatsApp, convida todo mundo, porque hoje o nosso tema é Teologia do Corpo. Você é o nosso convidado especial para juntos nos aprofundarmos na teologia do corpo. Para isso, eu quero chamar aqui o Ed Bueno. O som do céu E a Isabel. O vento poderoso, o som do avivamento. Deus faz seu fogo queimar no meu coração, No meu coração. Sejam bem-vindos para esse novo programa do Jovens Sarados com o tema Teologia do Corpo. Eu sou a Isabel Camacho, do Jovens Sarados. Bom, eu sou o Ed, também do Jovens Sarados. E nós estamos aqui para partilhar um pouquinho com vocês sobre esse livro que contém um conhecimento gigante e muitas coisas para nós, católicos, feito por um santo dos nossos tempos, que é São João Paulo II, que nós tivemos a honra de ter ele como Papa. Cara, a teologia do corpo é um assunto incrível de se falar, porque ela engloba aquilo que de mais precioso Deus criou, que foi o homem. E o homem como um todo. A teologia do corpo, Bel, ela é um conjunto de catequeses que o Papa São João Paulo II, né, santo, padroeiro de Jovens Sarados, ele escreveu ali dos anos de 79 até 82, mais ou menos, 83. Um conjunto de 129, 133 catequeses, que englobam exatamente isso, o homem. E é muito curioso a gente entender que São João Paulo II, ele começou esses escritos antes mesmo de se tornar Papa. Na verdade, ele estava escrevendo um livro chamado Homem e Mulher, ele os criou. E escrevendo esse livro, que continha todo esse conteúdo, no meio desse livro ele é eleito Papa. E aí o que ele tem de sacada? Vou dar continuidade nisso, trazendo isso para toda a igreja, para toda a humanidade, em forma de catequese. O que é a catequese? Esse encontro que o Papa tem, junto com todo o povo, ali mais ou menos, hoje é toda quarta-feira, mas houve tempos que eram outros dias. Né? E aí, terminando essa introdução, é tão lindo ver como a igreja ela olha a realidade do mundo em que ela está vivendo naquele momento. São João Paulo II, enquanto cardeal, ele ia escrevendo esse livro para dar uma resposta a um tempo difícil que nós vivíamos naquela época, que era a Revolução Sexual. A Revolução Sexual ela nasceu tendo como principais pontos uma sexualidade totalmente desregrada, desenfreada, a sexualidade livre, aquele negócio assim, eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, né? Então era essa ideia da revolução sexual, acabar com a família, acabar com o casamento, promover o divórcio, promover o aborto, fragmentar o homem,
né? Tirando o homem a sua identidade como um todo. E então, São João Paulo II, ele olhou esse movimento da revolução sexual e falou, não, peraí, eu preciso dizer, na verdade, quem que o homem é. Eu preciso contrapor isso. Eu não posso ficar parado permitindo que o mundo dite quem o homem é, sabendo eu que o homem não é isso que o mundo está falando. Então, São João Paulo II, ali, antes cardeal, ele falou, não, isso é responsabilidade minha e eu preciso começar a escrever sobre isso, que o homem tem que saber quem ele é como um todo. E a teologia do corpo trata isso, Bel. Trata o corpo do homem, o corpo como um todo, trata a sexualidade como um todo e trata o amor como um todo. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, Ed, é que esse homem que São João Paulo II quis ali dizer, não é o homem masculino, mas sim o homem filho de Deus, o homem criatura de Deus. São João Paulo II quis dizer que nós temos um propósito. Você não foi feito do acaso. Você não é uma consequência do destino, de uma ordem aleatória, da relação dos seus pais. Não. Deus, ele te escolheu para um propósito. Deus, ele te fez, ele te gerou, assim como está lá escrito na palavra, em Isaías. Então, mesmo, né, você sendo mulher, este texto, este conteúdo, ele é para trazer essa versão de quem Deus quis do homem. E um outro ponto importante que você trouxe, Ed, com relação à revolução sexual, que as pessoas elas não perceberam, porque às vezes a gente para muito a revolução sexual trouxe a questão dos contraceptivos, a revolução sexual trouxe a questão do aborto, mas muito além disso, a revolução sexual ela trouxe para desmembrar o que é de fato a consequência de uma relação sexual. A relação sexual ela tem por natureza uma consequência que se chama filhos. Porém, unitiva e procriativa. Mas, com todas as probabilidades, existe uma grande probabilidade dali se gerar uma nova vida. E a revolução sexual trouxe, principalmente com os contraceptivos, a questão de que um filho, um fruto, não é bem-vindo porque equipara um bebê a uma doença. Então, você pode perceber, as pessoas, quando elas buscam o aborto ou o contraceptivo, é porque elas não sabem a graça que é gerar uma vida. Mas elas estão preocupadas com uma consequência que ela é inerente. Ninguém fica preocupado se pegou uma doença sexualmente transmissível. Depois que descobre que está com aquela doença, a preocupação vem porque é natural. Porém, a preocupação de muitas mulheres hoje é se vai atrasar ou não vai atrasar. Então, equiparou a vida de um homem, de um futuro homem, a uma doença. E não é. Você acabou de ser pai, você sabe a graça que é isso, né? Então, a teologia do corpo, ela vem desmistificar essas mentiras que foram implantadas, porque você ter relações sexuais, você seria livre, mas livre à custa do quê? De você esquecer que aquela sua ação gera vida. Algo que é muito interessante que você trouxe é porque a teologia do corpo ela foi separada em 6 ciclos. O último ciclo ele fala explicitamente sobre isso que você trouxe, sobre essa relação unitiva, procriativa, e o mais lindo é que São João Paulo II ele começa os ciclos trazendo a gente para o princípio de tudo. Então ele traz a gente para o Gênesis da criação. Homem e mulher, ele os criou e uniu ali o primeiro matrimônio, né, Adão e Eva. E ele faz esse paralelo que é lindo, 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 que a palavra de Deus ela começa com um casamento e ela termina com um casamento. Ela começa com um casamento em Gênesis, entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher, e termina com um casamento em Apocalipse, entre o noivo e a noiva, as núpcias do cordeiro. Então São João Paulo II até estranharam a princípio, mas como trazer a teologia, trazer o corpo humano, a sexualidade para a teologia, que é um grande tabu. E São João Paulo II ele diz, não, o corpo entrou pela porta da frente da teologia no momento em que o verbo se fez carne. Então, no momento em que o verbo se fez carne,
o corpo humano, ele entrou pela porta da frente da teologia. Então nós precisamos estudar. A teologia do corpo, ela foi escrita, como eu disse, ali no 79 a 82, só que ela é extremamente atual e a gente precisa voltar a se debruçar sobre a teologia do corpo. Porque tem tanta... Se nós vivemos uma revolução sexual nas décadas de... O estopim dela, né? Porque a revolução sexual vem de 200 anos antes ali, etc. Mas se nós vivemos o estopim da revolução sexual em 60, 70, se nós achamos que vivemos o estopim, na verdade ela só foi uma prefiguração do que a gente está vivendo hoje. Porque quer revolução sexual maior do que a que a gente vive hoje, com tanta ideologia, com tanto isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. Tanta gente perdida, sem saber na verdade o que é, que hoje se diz que é isso, amanhã é aquilo, amanhã não sei o que outro. É a falta do entendimento e da identidade. É a falta do conhecer a identidade que você tem. É a falta do saber quem te criou, para o que te criou, como te criou, o valor que você tem. Valorizar a sexualidade que você tem. Então eu acredito que os grupos de jovens, eles precisam hoje fazer movimentos a respeito da teologia do corpo. Eu acredito que pelo menos uma vez no mês, eu vou deixar aqui uma dica, né, para os grupos de jovem, para a juventude que está escutando a gente. Se você pode, pelo menos uma vez no ano, faça algum trabalho a respeito da teologia do corpo. Se você pode, faça um retiro para os seus servos. Se você que é coordenador de grupo, faça um retiro para os seus servos a respeito da teologia do corpo, porque é importante que nós tenhamos uma resposta para quando nós formos questionados sobre coisas como essa, que eu falo assim, eu estou no Jovens Sarados há pouco mais de 10 anos, então é um tempo em que todos os dias algum jovem me procura para partilhar, e 80% dos assuntos são a respeito da sexualidade. Então eu preciso, é sobre o corpo humano, é sobre o modo de expressar a sexualidade, sobre isso, sobre aquilo. E a teologia do corpo trata tudo, trata sobre o celibato por amor a Deus, né? Vários irmãos já me procuraram que têm atração pelo mesmo sexo e falaram: Ed, eu posso ir para o céu? Olha que loucura, sabe? Tipo, velho, o olho enche d'água. Eu posso ir para o céu? Eu falo, cara, claro que você pode. O catecismo diz que você pode ir até antes do que a gente. Se você viver a castidade por amor a Deus. Por amor a Deus. E eu tenho irmãos que decidiram viver a castidade por amor a Deus. E são irmãos incríveis, de oração, enfim, que são santos. Santinhos. E a teologia do corpo trata tudo isso. São João Paulo II, ele é santo, né? Foi extremamente feliz, porque do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse da teologia do corpo, ele conseguiu englobar tudo aquilo que poderia ser colocado ali para que nós tenhamos respostas a respeito de quem nós somos, do porquê nós temos uma sexualidade, de como exercer com responsabilidade essa sexualidade, de como transbordar tudo isso para a humanidade, de como, de alguma maneira, socorrer a humanidade diante dessas dores de falta de identidade que, infelizmente, diante de tantas confusões, os jovens acabam tendo, jovens, adultos, etc. E trazendo aqui para esse momento final do nosso primeiro bloco, o Christopher West, que é um grande seguidor de São João Paulo II, ele trata num dos livros dele os 3Ds. E o maior perito de teologia do corpo, o padre Paulo Ricardo fala que ele não conhece ninguém que fale tão bem, tão desmiuçado como teologia do corpo quanto Cristo. E ele traz esses 3Ds, que é o destino, o desejo, o destino e o desígnio. E saiba que é lícito você desejar, porém você precisa dar o destino certo para os seus desejos. Comece a dar destinos para os seus desejos. Para desejar o céu, para chegar no céu, automaticamente os seus desejos eles vão modificando, vão mudando, porque quando esses desejos eles são destinados ao lugar certo, eles chegam no desígnio. Então, fica com essa pequena pérola, né? Com essa pequena pérola. E permita que a sua vida seja transformada por meio da teologia do corpo, porque São João Paulo II não só rezou por nós aqui na Terra, mas continua incessantemente trabalhando nisso
lá no céu por nós. Então, eu te convido a voltar daqui a pouquinho com a gente no nosso segundo bloco. Pois não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Não, não há. Pois não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Nada. Não há. Não há. Quero te dar tudo que é meu. Quero te dar tudo que é meu. Toma toda dor, trata com amor. E o que foi ferido se cicatrizará. A tua afeição toca o coração. E o que foi partido inteiro se fará. Não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Segundo bloco do programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Se você está chegando agora, se você está chegando hoje, nos assistindo hoje e tem gostado desse programa, eu te convido a curtir as nossas redes sociais, @jovens.sarados. Também acessar a rede social da nossa loja, JS Store. Convida mais gente para assistir esse segundo bloco junto com você. É uma honra ter você aqui conosco e nesse segundo bloco nós temos um testemunho muito especial para testificar aquilo que o Espírito Santo tem feito em nosso meio, tem feito em nós. Nessa palavra de hoje, Teologia do Corpo, para partilhar o testemunho, eu quero chamar aqui a Nath. Vem para cá, Nath. Não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Bom, Nath, para os mais íntimos, né? Para os amigos. Quem é você, Nath? Quantos anos você tem? Seja muito bem-vinda e muito obrigada por partilhar conosco o seu testemunho, a sua vida. Então, se apresenta aí para o pessoal que está em casa. Bom, meu nome é Natália, eu tenho 32 anos e 6 anos participando da obra Jovens Sarados. 6 anos nos Sarados e 32 de vida. Então, você viveu muita coisa até chegar aqui, hein? Quem era a Nath? A Nath era uma menina que vivia uma sexualidade desregrada e com 15 anos engravidou. E estava no seu processo de gravidez durante 4 meses, e um processo que você passa muito mal, e vivendo com uma pessoa na qual eu me relacionava na época. E essa pessoa, de tanto eu passar mal, ela me trouxe um chá
né? E eu acreditando que era um chá, um simples chá para eu ficar bem, era um chá abortivo. E eu não sabia. E aí eu lembro flashes, né? Eu lembro de ter tomado esse chá, ter começado a passar mal, começado a sangrar. E eu lembro, depois eu abrindo meu olho, eu numa clínica e a minha filha saindo pelo tubo, né? E depois, quando eu voltei à consciência, demorou um mês para a pessoa que eu me relacionei me falar o que aconteceu, porque eu estava com algumas infecções. E eu precisava ir no médico e entender o que aconteceu. E aí ele foi bem objetivo, porque ele não queria. Falou assim, eu simplesmente realizei o aborto. Simples assim, a nossa filha não existe mais. Alguém que eu já amava, alguém que já tinha nome, alguém que eu cantava todas as noites. Meu Jesus, já foi um boom, né? Direto assim. Nath, São João Paulo II fala que o corpo é o sinal visível daquele que é invisível. E você disse que aos 15 anos, né, a sua concepção de corpo era isso, né? Você era aberta na sua, digamos assim, na sua afetividade, sexualidade, você se dava. O que te levou a isso? Aos 15 anos, tão cedo, você ter essa vida desregrada na afetividade e na sexualidade? Eu acredito que foi mais uma revolta, né? Porque eu falo que eu nasci no altar, porque a minha família toda é da igreja, todos nós praticamos, né? Eu cantava, eu era coroinha. E aquilo me trouxe uma revolta. E querendo ou não, a gente acaba cometendo os mesmos erros que os nossos pais, porque a minha mãe engravidou de mim com 15 anos, e inconscientemente essas coisas acabam acontecendo. E aí eu vivenciei tudo isso é uma parte, né? E aí quando eu fui entender a importância e o quanto eu sofri perante isso, perante a minha atitude, as consequências sobre isso, eu vi o quanto isso impactou na minha vida. E hoje, para conseguir falar abertamente sobre o aborto, foi muita cura interior. Como foi para você depois desse aborto? Como que passou a ser a sua vida depois disso? A minha vida, ela se tornou um processo de cura interior que eu precisei passar todo o processo gestacional de forma mística. Eu não imaginava que poderia acontecer, passar pelo processo do primeiro mês até o último mês de nascimento. E a pessoa que realizou esse processo comigo, ela fez o processo de eu batizar minha filha e entregar para Jesus. Eu acho que foi uma das partes mais lindas que eu pude ter essa visualização. E aí eu lembro de eu visualizar ela nascendo, batizá-la, colocar o nome, né, Ana Luísa. E eu lembro que ela estava de mãozinhas dadas com Jesus e com Nossa Senhora e falou: mamãe, eu te perdoo, você não tem culpa de nada. E aí foi passando o tempo. Você tinha 15 anos. Então, nesse momento, você começou a ter sua experiência com Jesus? Ou já tinha antes? Como era isso? Eu não tinha uma experiência muito forte, mas eu já, nesse processo dos 15 aos 16 anos, onde eu fiz esse processo de cura interior, eu falo que foi a minha primeira experiência mesmo com Deus, né? Participei do Maranatá, e no Maranatá eu fui entendendo mais, né? Entendendo, até então eu compreendia, mas aí eu fui aceitando que eu era mãe após o meu Maranatá. Você fez o Maranatá com 16 anos? Eu fiz em 2018. Mas foi bem depois, né? Depois disso. E até essa chegada do Maranatá, né? Quais foram as marcas, né, no seu corpo que atingiram a sua alma, entende? Que tudo que passa no nosso corpo, a gente sente na alma, né? Tudo aquilo que nós fazemos no nosso corpo, a nossa alma toma como reflexo. O que foi deixado de marcas na sua alma? Minha alma marcou porque eu acho que a primeira é o aceitar a ser mãe. Eu nunca tinha falado abertamente que eu sou mãe. Eu sou mãe de um anjo que está no céu. E isso marcou, meu corpo já ficou diferente, a minha postura ficou diferente, os sonhos foram frustrados. O sonho de um casamento, o sonho de uma família. E aí, daí então, começou a desregrar muito mais a minha vida. E aí foi onde eu tomei a partido de falar, não, eu preciso parar, eu preciso ir fazer um retiro no qual vai mudar o meu coração, no qual Deus realmente vai falar comigo. Como foi depois disso? Maravilhoso, né?
Foi incrível porque eu nunca imaginei ser cuidada. E eu tive formadoras assim que me ajudaram nesse processo, que me ajudaram a falar sobre, né? E a partir do momento que você recebe o cuidado, você entende, e até foi uma forma muito mística, que foi no Dia das Mães. E aí lá estava fazendo um momento de oração depois do Maranatá, enfim, e fizeram um momento de oração para as mães. E na época a Bel cantava. E aí do nada a Bel saiu da equipe de música e colocou a mão na minha barriga. Ninguém entendeu nada, nem eu. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela, a partir do momento que ela fez a oração e ela falou, você é mãe. E não foi a Isabel, né? Foi como se fosse Nossa Senhora falando comigo, você é mãe. E a partir de então Nossa Senhora me permitiu cuidar de outras pessoas, ter esse cuidado e ter esse carinho. Durante esse processo, Nath, você percebeu, você readquiriu essa consciência do que é o seu corpo? Como que hoje você enxerga isso, sabe? O que é o corpo para você, né? Que a gente fala hoje de teologia do corpo. Você teve várias experiências no seu corpo, inclusive com o corpo do outro, com a vida do outro, um aborto. E hoje, para você, o que você entende enquanto corpo, hoje, depois de tantas experiências, e vivendo um processo de cura? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Nós somos um sacrário vivo. Hoje eu consigo entender isso. Demorou bastante para eu poder valorizar. Até mesmo valorizar como mulher, porque eu não me arrumava, eu não tinha essa valorização de que a gente precisa se arrumar. A gente é um sacrário vivo, né? A usar roupas adequadas, porque a gente vai levar Jesus, querendo ou não, através do nosso corpo, através do que somos. E aí eu comecei a valorizar muito mais isso. Valorizar que o meu corpo ele não é um pedaço de carne. O meu corpo é um sacrário. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente, especialmente não, as mulheres, né? Muitas mulheres, talvez você já tenha passado por essa experiência de um aborto, ou de uma consciência de corpo totalmente distorcida, né? Hoje a sociedade ela busca, né? Essas ideologias buscam distorcer o que é o corpo. E faz do corpo um pedaço de carne, né? Então eu faço do meu corpo o que eu quiser, o corpo é meu. Mas esquece de tantas marcas que ficam na nossa alma, né? Marcas e feridas que, se não curadas, se não buscar essa cura, vai te levar para misericórdia, para muito longe de Deus. E eu queria que você desse um conselho para essas mulheres que passaram por essa experiência de um aborto, que talvez hoje tenha se arrependido disso, ou aquelas que não se arrependeram também. O que você diria a essas mulheres, enquanto uma palavra de conforto, claro, mas também uma chamada de, olha, estamos juntos e a gente vai, sabe, vamos prosseguir junto, enfim. Primeiro, era você perceber que você não está sozinha, que existe um Deus de tamanha misericórdia cuidando de você. E que você possa sentir-se e permitir ser amada por Ele. Porque quando você dá essa permissão de ser amada e ser cuidada por Nossa Senhora, Ele coloca pessoas que vai caminhar junto com você. E você é mãe. Independente se você não está com seu filho hoje, a maternidade existe em você. Você pode não ter filhos agora, carnais, mas espirituais, para te ajudar na caminhada. Vamos ficar de pé, então? E eu queria, Nath, que você rezasse pelo pessoal que está em casa, para que o Espírito Santo retome essa consciência de corpo, sabe? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo não me pertence, pertence àquele que me criou, né? Talvez você que está em casa já tenha perdido essa consciência e buscado no seu corpo saciar um vazio que existe na sua alma. Então eu quero fazer um convite para que você reze, para a gente pedir que o próprio Espírito Santo sacie a sede que você sente na sua alma e que você tem buscado através do seu corpo, né? Em tantas promiscuidades, em tanta libertinagem. Eu queria que você rezasse para a gente clamar o Espírito Santo sobre esse povo. Que o Espírito Santo possa vir sobre você, especialmente você que é mulher. Tocar em áreas da sua vida, tocar em partes do seu corpo na qual você olha e você às vezes pode sentir repulsa de você mesma.
Não sinta. Que a Virgem Santíssima possa te cobrir com o manto sagrado e o sangue de Jesus possa ser lavado neste momento. A consciência para você também, homem, que muitas vezes é machucado, que muitas vezes é ferido. Que o Espírito Santo possa descer por você e você, ao momento que você estiver com a sua parceira, e no momento certo, vocês serem um com Deus. Filha, que você possa se sentir amada por Deus, ser desejada por Deus. Que o seu corpo, que é um sacrário vivo, possa levar o amor, possa levar a comunhão. Que o seu corpo possa ser levado e conduzido a áreas da sua sexualidade, da sua afetividade, e deles possam ser curados. Que a Virgem Santíssima possa te acompanhar em cada passo que você der. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador e às vezes sem forças quer voltar. O caminho de Deus é o teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não voltes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz. Depois desse testemunho belíssimo, eu te convido a continuar aí com a gente. Depois do rápido intervalo, nós voltamos no terceiro bloco para a gente se aprofundar nessa temática, teologia do corpo. Convida mais um, espera aí que a gente já volta. Deixei-me usar, deixei-me remodelar. Deixei-me usar, deixei-me remodelar. Deixei-me usar, deixei-me remodelar. Deixei-me usar, deixei-me remodelar. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Estamos de volta no nosso terceiro bloco sobre teologia do corpo. Estamos chegando no fim desse programa, mas que é só uma introdução para você poder ler este livro, buscar palestras, que já passaram tantas e tem muitas na Canção Nova Play, buscar cursos, né? E dentre tantos outros livros que tem como base a teologia do corpo. Bom, como nos outros blocos nós falamos um pouquinho do que é a teologia do corpo e qual o propósito da teologia do corpo. Um propósito muito missionário, né? Porque São João Paulo II ele foi muito missionário nas suas catequeses. Ele quis alcançar o maior número de pessoas e ele quis alcançar aqueles que muitas vezes não seriam alcançados, principalmente por um ponto principal, que é a restauração da dignidade da pessoa. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês neste terceiro bloco é um
ponto imprescindível que a teologia do corpo traz para a gente. A verdadeira felicidade. Nós somos felizes quando nós cumprimos a vontade de Deus sobre nós. Quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Ele soprou um sopro de vida, assim como soprou para Adão. O sopro de vida de Adão, Ele diz, faça-se o homem. Mas quando Ele soprou para Isabel, Ele disse, aplainai os caminhos. Eu não sei se você sabe qual é o seu versículo, Ed, que Jesus soprou. Talvez a gente não para pensar isso, mas existe um sopro de vida sobre você que o Senhor, que é o caminho para você chegar à verdadeira felicidade. Cumprindo esse sopro de vida, a gente consegue ser feliz. E a teologia do corpo, ela nos mostra quanto essa felicidade ela é necessária. Porque pelo mundo afora, as pessoas buscam essa felicidade de várias formas. Seja no convívio com as pessoas, sejam nos filmes, nas séries que as pessoas assistem, nas músicas. Mas a verdadeira felicidade, ela está em Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente descobre que Jesus é o nosso destino de felicidade, né? É o nosso propósito de vida, as coisas, elas ficam no lugar. E elas ficam no lugar porque todas as nossas condutas, desde a nossa rotina, do nosso cotidiano, elas vão ganhando sentido. Faz sentido lavar a louça, faz sentido ir para o teu trabalho, faz sentido você abandonar um trabalho para seguir Jesus. E vão se criando esses sentidos conforme a gente entende que cada ação e cada movimento desse nos levam para Deus. E como que a gente chega em Deus, né? Às vezes a gente pensa que é só no nosso pensamento, numa meditação, mas o nosso corpo, ele gesticula de uma forma que ele chega a Deus. Por isso que é importante a gente entender, cuidar do nosso corpo, cuidar do que nós ingerimos, porque tudo isso transborda a teologia, né, do nosso corpo, a teologia do corpo que São João Paulo II tanto traz. Porque quando nós entendemos que cada ação do nosso corpo pode glorificar a Deus, até quando a gente para comer, a gente pode glorificar a Deus. É algo, Bel, que me chama muito a atenção e teve uma vez que eu parei para refletir a respeito disso. Eu não ligava muito para a questão da minha alimentação, eu não ligava muito para a questão de exercício, essas coisas. E teve um momento que eu parei, eu pensei assim, era como se o Senhor falasse comigo, cuidado, porque você corre o risco de ir embora antes do tempo, antes de você ter cumprido sua missão, por negligência sua com o seu corpo. Então, o fato de eu cuidar do meu corpo é eu dizer para o Senhor que eu estou cuidando daquilo que é dele e que eu estou cuidando disso, eu estou apto a cumprir aquele que é o meu propósito pelo tempo que Ele determinou. Não antes por negligência minha, mas pelo tempo que Ele determinou. E é muito bonito ver o que São João Paulo II ele traz na teologia do corpo, e ele cita uma frase de um poema de Santa Teresinha. E eu amo Santa Teresinha, eu amo a família Martin, né? Minha família, eu, a Mari, nós somos apaixonados pela família de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha e toda a espiritualidade. E Santa Teresinha tem um poema em que o nome desse poema é Eu vos amo, ó Maria. E ela diz assim que amar é dar-se. E dar-se a si mesmo. E isso é muito forte. Amar é você se entregar. É você entregar você mesmo. É você entregar tudo que você tem, tudo que você é, simplesmente porque você ama o outro. E é exatamente isso que você trouxe. Qual que é o centro da nossa felicidade? É Jesus. Por mais que eu seja casado com a Mari não tem a capacidade de me fazer plenamente feliz. Por mais que a Mari seja casada comigo e nós sejamos uma só carne, eu não tenho a capacidade de fazer ela plenamente feliz. Só quem pode fazer a Mari plenamente feliz é o Senhor. É o Senhor. E nós encontramos a felicidade nele quando nós entendemos o que ele fez e repetimos o que ele fez. Porque ele cumpriu a sua missão, apesar da dor, ele foi feliz por cumprir sua missão, que foi sacrificar por cada um de nós, sacrificar o seu corpo
por amor a nós. E nós, dessa mesma maneira, somos chamados a sacrificar os nossos corpos, tudo que nós temos e somos, por amor do próximo, assim como Ele fez conosco, assim como Ele fez com todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo inteiro. O que a gente precisa entender, o que a teologia do corpo traz, é que todos são nossos irmãos. Todos são nossos irmãos. E todos têm a mesma dignidade perante Deus. Não importa se a pessoa está se prostituindo seu corpo, não importa se a pessoa está fazendo isso, está louca de droga, está assim, está fora de si, não importa o que a pessoa está fazendo e não importa em como o corpo dela está, importa que eu entenda a dignidade que aquele corpo tem, que aquela alma tem, que aquela pessoa tem, e eu lute para que ela também compreenda isso. São João Paulo II, ele vem trazer essa teologia do corpo para nós, dizendo, olha, vocês, cada ser humano tem uma dignidade de filha de Deus, de filho de Deus. E essa dignidade, ela precisa ser preservada na integralidade, não fragmentada. Eu não posso amar o braço da Bel, não, eu preciso amar a Bel por um todo. Eu não posso amar só eu brinco que no parto do Mateus, né, a gente acabou sendo uma cesárea, né, a Mari ficou, ao total foram 22 horas entre indução e trabalho de parto. E no final houve a cesárea, porque não teve como ter o parto normal. E eu tive que sair, quando o Mateus foi tirado da barriga da Mari, eu tive que sair para acompanhar ele, o pediatra, porque houveram alguns problemas, né? E quando eu voltei para dizer para a Mari que estava tudo bem, a Mari, não tinham fechado a Mari ainda, né? E aí, na hora que eu entrei na sala, eu vi minha esposa aberta, eu me assustei. Falei, eu quase desmaiei, sendo bem sincero, porque eu olhei aquilo ali, eu peguei na parede aqui, e meu Deus do céu. Aí depois eu até brinquei com a Mari, falei assim, nossa, amor, agora eu posso falar que eu te amo e que eu te conheço por dentro e por fora, né? Então, assim, é você amar a pessoa como um todo. É você não escolher partes da pessoa para você amar. Todo mundo tem coisas boas, coisas não tão boas, todo mundo tem suas virtudes, mas também suas falhas, e eu não posso querer amar só as virtudes do outro. Eu não posso querer amar só aquilo que é bom. Eu preciso amar o outro como um todo. Nas suas coisas boas e ruins, nas suas alegrias, nas suas tristezas, eu preciso amar a todos como um todo, porque São João Paulo II, ele quis trazer essa mensagem para nós. Né? Então, é algo que eu preciso dizer para você que está vendo a gente em casa. Talvez você não está tão bem com sua mãe, você não está tão bem com seu pai, você não está tão bem com seu irmão, ou talvez ali com sua namorada, com sua noiva, com sua esposa, e decida amar essa pessoa como um todo, porque Cristo te ama como um todo. Cristo, ele não olha só as suas coisas boas, Cristo não olha só aquilo que de bom você faz, e até o que de bom você faz, só faz porque Ele é bom. Né? Então, ele decidiu amar você como um todo. Então, decida amar os seus como um todo. E você vai perceber que São João Paulo II escreve na sua encíclica Familiaris Consortio que a mudança da humanidade, ela passa pela família. Ela passa pela família. E é por isso que a família ela tem sido tão atacada e tem tentado destruir a família. Porque São João Paulo II diz, a mudança da humanidade, ela passa pela família. Então, e família é o maior projeto de Deus. O Senhor, ele começou o mundo com uma família. Com uma família, Adão e Eva, e ele termina o mundo com uma família espiritual, que é as núpcias do Cordeiro, que é o que São João Paulo II ele traz na teologia do corpo. Então, decida amar a sua família. Talvez as pessoas, elas não... Seu pai e sua mãe não acreditam em salvação, porque eles não veem a salvação manifestada em você. Talvez eles não acreditam que Deus pode transformar, porque eles veem você indo para a igreja e volta a mesma coisa. Não veem você transformado. Talvez a sua família não acredite que Deus é amor, porque eles não enxergam amor em você. Talvez a sua família não acredite que Deus ele salva, porque ele não vê em salvação em você, que Deus perdoa, porque eles não veem perdão em você, que diz ser de Deus. Então, eu quero terminar minha parte e deixar a Bel falar, dizendo exatamente isso. Por que eles precisam se parecer com Jesus, se você que diz que eles precisam se parecer com Jesus não se parece com Ele?
E isso é muito sério. E a gente precisa começar a acordar para essa realidade. Senão a gente vai viver reclamando das nossas realidades sem fazermos nada para mudar elas. E aí aonde fica o sal da terra e a luz do mundo que Jesus falou? E que Jesus pediu que nós fôssemos. Então eu vejo que João Paulo II ele traz essa luz para a teologia do corpo, para que nós nos compreendamos como um todo, e como um todo nós consigamos ser aquilo que nós nascemos e fomos criados para ser. E finalizando esse terceiro bloco, é importante trazer um outro documento de São João Paulo, que é o Redemptoris Hominis. Perfeito. Esse documento, ele fala sobre a administração das coisas, sejam as materiais, sejam as espirituais, sejam as nossas interiores. Para a gente conseguir viver plenamente a teologia do corpo, a gente precisa administrar nossas emoções. Então, é um convite que Deus nos faz por meio de todo o conteúdo que São João Paulo deixa, que é muito rico, não é só a teologia, tem várias outras cartas, várias outras encíclicas, mas no fim, por mais que a graça ela seja de Deus e é a maior parte, depende também de uma parte nossa, que é a administração. Eu preciso administrar o meu ser filha de Deus. Eu preciso administrar o meu ser serva de Deus. Eu preciso administrar o meu trabalho. Eu preciso administrar todas as coisas. E isso é tanto no nosso corpo quanto os bens materiais. Às vezes a gente fica desejando tanto coisas que a gente fala, nossa, mas Deus não me dá. Nossa, mas Deus não está ali me abençoando. Mas muitas vezes Deus ele não está permitindo que uma providência maior chegue, porque nas coisas mínimas você não está administrando bem. Às vezes a gente pede grandes salários, grande dinheiro, uma grande quantia, mas a gente não consegue gastar dentro do que nós ganhamos, mesmo que seja pouco. Deus multiplica, Deus honra. E a mesma coisa no nosso tempo de espera. Se a gente não consegue administrar o nosso tempo com nós mesmos, como que a gente vai administrar o tempo com uma outra pessoa do nosso lado? Então, tudo está dentro desse sentido de administrar. Porque Deus ele é o administrador dos administradores. Então, a gente precisa pedir essa graça para que a gente possa viver toda essa plenitude. Eu espero que você tenha gostado desse singelo conteúdo sobre teologia do corpo que nós trouxemos. E eu, de fato, faço um convite. Vai lá no site do Vaticano News, começa pelas encíclicas, tem um conteúdo gratuito lá, mas lá na nossa lojinha da Canção Nova, a gente tem muito conteúdo de São João Paulo para trazer para você. Tem a coleção, não é? Do Jason Everett também, que as pessoas podem buscar, não é? Sim, tem várias coleções. Vai lá na lojinha da Canção Nova e nos vemos sexta que vem com mais um Jovens Sarados, Academia para Sua Alma. Eu considero como perda tudo que deixei pra trás. Eu considero como ganho a vida que Cristo me dá. Eu considero como perda tudo que deixei pra trás. Eu considero como ganho a vida que Cristo me dá. Eu considero como perda tudo que deixei pra trás. Eu considero como ganho a vida que Cristo me dá. Eu considero como perda tudo que deixei pra trás. Eu considero como ganho a vida que Cristo me dá. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.